Senhor é notória desse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Paz do Senhor. Vocês estão bem? Cansados? Alguns, né? Não é pecado estar cansado não, gente. Pecado é mentir. Mentir é pecado. Falar que está cansado não é pecado, não. De vez em quando a gente inverte as coisas, né? A gente fala que não está cansado, mas aí acaba mentindo para não dizer que está cansado. Deus abençoe vocês. É um prazer estar aqui. Hoje eu comecei o dia em São Paulo, estou terminando no Rio de Janeiro. A correria está grande. Mas antes de eu começar a ministrar, eu quero contar o que aconteceu na semana passada. E eu sempre digo que é muito bom a gente aprender um princípio chamado honra, que é um princípio que hoje em dia a gente perdeu bastante. Muitas pessoas não sabem o que é isso. E na semana passada, quem estava aqui semana passada? Eu falei que eu estava tomando antibióticos, a minha garganta muito inflamada, e até falei que se eu precisasse no decorrer da mensagem parar um pouco para tomar água, porque a minha garganta estava muito ruim. E aí eu fui surpreendido, porque no meio da mensagem, depois vocês procuram lá no YouTube ver na semana passada, teve um cidadão que chegou aqui no altar e colocou umas balinhas aqui para mim. Vem cá, chefe, para o povo te conhecer, lá do Brasil todo. Não, chega aqui do meu lado. Aí esse cidadão aqui, ele falou assim, pastor, não ia dar tempo de fazer no final do culto, certo? Certo. Se eu estiver mentindo, você fala. O senhor falou que não pode mentir. Exatamente. Aí ele saiu daqui, do lugar dele, foi lá embaixo, comprou bala de mel com gengibre para mim, voltou correndo no culto, colocou aqui em cima do altar, que era para eu ver, e para eu levar para casa. Ele falou, ó, pastor, essa bala é muito boa, é natural, eu fui lá embaixo comprar correndo, por isso que eu saí na mensagem. Aí ele falou uma frase que aquilo martelou na minha cabeça. Porque no primeiro dia que eu vim pregar aqui, eu brinquei com ele, falando que eu queria ter uma voz igual a deles. Quer ver só? Dá a paz do Senhor pro povo. Paz do Senhor, igreja. Eu disse que se eu tivesse essa voz, era metade do Glória. E aí ele me falou, pastor, uma voz igual a sua, com o que o Senhor faz, não pode ser calada pelo que o Senhor faz, pela importância da palavra de Deus. E aí ele se predispôs a sair daqui e lá embaixo comprar bala para mim, trazer aqui, me entregar, só pela preocupação das próximas agendas e do cuidado. Isso aqui é uma coisa que precisa ser honrada. E aí ele chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi, pastor, melhorou? O senhor está bem? Eu disse, não, estou bem, a garganta está 100%. Então, meu amigo, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho, que Deus te abençoe. Isso é o início de um grande ministério. É que tem muita gente que perdeu esse princípio, né? Mas a gente precisa enaltecer essas coisas, porque a gente que está aqui, hoje eu estou aqui, estou na frente da câmera, está na live, está no YouTube, mas as pessoas não imaginam a quantidade de pessoas que estão à volta para fazer com que aconteça. E em pequenos detalhes como esse, a gente vê a preocupação e vê o carinho das pessoas conosco. Então, obrigado, Deus te abençoe. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Enquanto você abre, eu quero aqui fazer menção de um casal que passou a amizade, e eu digo sempre que eles passaram a ser a minha família. Todas as vezes que eu estou no estado do Pará, eles me recebem na casa deles, e eles cuidam de mim com tanto carinho lá, me levam para tudo quanto é lugar para eu poder ministrar a palavra do Senhor, lá na cidade de Itaituba, e estão nos assistindo, nos acompanhando hoje, bem pertinho, né? Itaituba, no Pará. O Júnior, Paulo Júnior e a Adriana, e os dois gêmeos que estão chegando aí, já bem próximo, que são os filhos que estão lá na incubadora,
né? Estão no forninho. Daqui a pouquinho eles estão saindo. Deus abençoe vocês, meus amigos. Paulo Júnior, Adriano, obrigado por tudo que vocês fazem por mim, pelo meu ministério. E estão assistindo a gente lá de Itaituba, no Pará. E mandem um abraço também para a dona Aparecida. Eu brinco quando eu estou lá no Pará, que como minha mãe está muito longe, aí eu peguei emprestado a mãe do Júnior, que é a dona Aparecida. Faz cuscuz de manhã para eu comer quando ela está lá, cuida de mim com o maior amor. Lá de uma cidade chamada Rurópolis. Vocês já ouviram falar de Rurópolis? Estão ouvindo falar agora. Aí vocês vão conhecer. O dia que você for no Pará e estiver passando em Rurópolis, quando você chegar lá, você pede para falar com Paulo Velho. Todo mundo sabe quem é. Tem lugar no Brasil que a gente não faz a menor ideia de onde é que seja, né? Eu não conheci Itaituba nem Rurópolis, mas Rurópolis já teve presidente da República lá. E Itaituba, que é um aeroporto de uma pequena cidade no Pará, já foi o aeroporto mais movimentado do mundo. Acredite se você quiser. Lá é conhecida como a cidade da pepita. Itaituba exporta cerca de 700 quilos de ouro por semana. É uma cidade riquíssima aqui do nosso Brasil, e aqui no Sudeste a gente quase não ouve falar desse tipo de coisa. Deus abençoe toda a cidade de Itaituba, Paulo Júnior, Adriana, Paula, Anderson, todo mundo que está aí nos assistindo. Lucas, capítulo de número 10, quem achou com um sinal bem forte, diga amém. Amém. Versículo de número 25. E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei e como leis? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu na mão de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, vendo-o, encheu-se de compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deixando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-o ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3, te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em um outro texto. João. É o próximo livro aí, João. Capítulo de número 5. João, capítulo de número 5. Versículo de número 2 até o versículo de número 4. A princípio, parece que os textos nem correlatos são, ou seja, tem a ver uma coisa com a outra, mas você vai perceber que tem sim. João, capítulo de número 5, versículo de número 2, do 1 ao 4. Vamos ler todos, do 1 ao 4. Todos acharam? Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, próximo à porta da onde? Há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jaziam grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água.
Talvez em algumas Bíblias aí, eu vou parar aqui sendo bem pausado mesmo, talvez em algumas Bíblias esse texto esteja em itálico. O que é em itálico? O texto está inclinado à direita. Em outras versões, esse texto vai estar entre parênteses ou entre colchetes. O parênteses é meio curvo e o colchete ele é reto, tá? Mas alguns textos vão estar assim. Em outras Bíblias não vai ter nada disso, mas depois da leitura eu te explico por quê. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Amém. Tome seu assento, por favor. Hoje é a quarta vez? É a quarta, né? Então, já teve 3 semanas, já deu para vocês perceberem como que eu sou. Então, hoje já dá para a gente começar a pregar de verdade, né? Essas 3 vezes foi para a gente esquentar um pouquinho, mas essa quarta semana dá para a gente trazer. Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito. Ele fala de que quando a gente é menino, quando era menino, fazia coisas de menino, agia como menino, pensava como menino, mas agora que chegamos a ser homem, deixamos de lado as coisas de menino. Esse texto, ele é fenomenal, porque tem momentos em que a gente precisa de leite materno. É um momento da nossa vida. Mas tem um outro momento na nossa história que o leite materno não sustenta. Você precisa comer comida forte. E comida forte, de vez em quando, baixa a sua pressão, ou aumenta a sua pressão, faz o teu estômago trabalhar. Ela não vai te deixar dormir logo, porque senão você vai passar mal. Mas você tem que comer por causa dos nutrientes que são necessários para que o seu corpo cresça. Então, eu posso até dizer que até hoje a gente só comeu salada, mas hoje nós vamos comer comida forte. Quem veio aqui ouvir algo da parte de Deus? Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque agora já era, começou o culto, já não dá mais tempo de correr. Aperta o cinto, nós vamos decolar. Se ficar ruim, dá aleluia, mas a gente precisa ouvir aquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém? Pastor, o senhor vai bater em nós? Não, de maneira nenhuma. Quem sou eu para bater em alguém? É porque a gente vai crescendo, e eu disse isso aqui na semana passada, a gente vai reproduzindo algumas coisas e a gente vai deixando alguns princípios e a gente vai perdendo eles, e o intuito desse culto e desse mês era voltar às origens. E não tem como você voltar à origem sem você olhar para trás e ver tudo aquilo que você se afastou. E não é só olhar, você tem que voltar. Então, para voltar dá trabalho. Se afastar não dá, mas para voltar dá trabalho. Então, é o que a gente vai fazer hoje. Conto com a sua atenção. Só que eu vou te pedir o seguinte. Nesses 15, 20 primeiros minutos de mensagem, eu preciso muito que você nem pisque. Se você piscar, eu vou passar que nem um trem-bala e você vai perder. Então, eu preciso que você não pisque mesmo, porque eu preciso trazer um conhecimento histórico aqui, diferente de quando eu preguei de Jeremias 18, eu disse, eu não vou entrar em contexto histórico, mas dessa vez eu preciso. E eu preciso que você entenda o contexto, porque eu preciso pegar você sentado nessa cadeira, viajar com você até o outro lado do mundo, te enfiar dentro de Jerusalém, no tempo de Jesus e dentro do que acontece em Israel. Então eu preciso te transportar daqui para lá. E para fazer isso não é simples, mas eu preciso da sua atenção. Combinado? Nós lemos 2 textos. O primeiro, Lucas capítulo de número 10. O segundo, João capítulo de número 5. E nós poderíamos até ler um terceiro texto, mas é que para ganhar tempo nós só lemos 2. Qual era o outro texto, pastor? Vou te dizer. Você já viu aquele texto quando Jesus entra no pátio de um lugar chamado Beit Hamikdash, templo, e ele começa a quebrar a barraca, e as pessoas se espantam com Jesus, aí Jesus vai dizer assim, ó, a minha casa era para ser chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de salteadores. Tem gente que pega esse texto e aplica na igreja dizendo que você não pode nem vender nada na igreja porque Jesus quebrou a barraca de quem vendia no templo.
é porque não leu o texto todo, porque lá diz: e Jesus, chegando no templo, quebrou a barraca daqueles que vendiam, e vai dizer o que vendia: pombas, rolas, carneiros e animais para a oferta e o holocausto. Então tinha um porquê de Jesus estar quebrando. Todo esse cenário, ele está ligado. Então, eu li a parábola do bom samaritano, é o nosso texto base. Eu li João 5,4, que é o tanque de Betesda. Quem é que nunca ouviu o pregador dizendo: o anjo vai descer aqui e vai agitar? Quem nunca, né? Pois é. Então, você vai ver agora quanta coisa que você ouviu na sua vida errado, mas você vai ouvir e nunca mais vai errar esse texto. Por que quando nós lemos João 5,4... eu falei para você, em algumas Bíblias o texto está em itálico, ou seja, deitado, inclinado à direita, ou está entre parênteses, ou está entre colchetes. Porque quando se traduz a Bíblia, o Antigo Testamento todo está escrito em hebraico. O Novo Testamento, a primeira versão do livro de Marcos é em hebraico, mas logo depois ele é traduzido para o grego. E o Novo Testamento, ele é escrito em grego. Mas qual é o problema? O problema é que eu estou escrevendo em grego uma história que aconteceu em Israel e que o idioma que eles falavam entre si era o hebraico. Não existe essa história de que Yehud, de que judeu, vai falar em grego. Porque se você naquela época ou hoje chegar para um judeu para você falar em grego com ele, ele vai te perguntar: Ata medaber ivrit, você fala hebraico? Se você falar que não, no máximo ele vai te responder em inglês, no máximo. Mas em grego, nunca que ele vai conversar com você em grego. Então, para que servia o grego na época de Jesus? Língua estritamente comercial. O lugar em que se odiava a cultura grega chama-se Israel. Israel é o único lugar no mundo que não entrou a cultura helênica. Pastor, o que é isso? Estou meio perdido. Vou te explicar rápido. Você já foi em alguma igreja que viu uma criança, um adulto com a blusa da Mulher Maravilha? Você já viu? Com aquele símbolo da Mulher Maravilha? Eu já vi em várias igrejas que eu vou pregar. Eu já vi gente dentro da igreja com a blusa, com o símbolo da Mulher Maravilha, do personagem. A Mulher Maravilha tem o nome de Diana, e Diana é uma deusa que tem por nome de Artemis. E isso é um templo que existia na cultura grega. Israel, por exemplo, nunca deixou o templo de Diana entrar lá. Isso é cultura helênica. Israel, você nunca na vida vai ver alguém lá desse jeito. Você vê como é que Hollywood é tão esperto, que para eles fazerem o filme da Mulher Maravilha, vocês acham que eles escolheram uma artista de que raça? De propósito? Judia. Chama-se Gal Gadot, uma israelense que serviu no exército israelense para fazer a Mulher Maravilha que o pessoal conhece hoje. Tudo é pensado, nada é por acaso. Mas Israel nunca. Porque Diana, por exemplo, só para matar a tua curiosidade, as pessoas que prestavam culto a Diana ou a Artemis eram sacerdotisas que pegavam homens na beirada do templo de Diana e tinham relação sexual com eles e depois escolhiam um homem para fazer oferenda e sacrifício humano. A deusa daquela época é a Diana da Mulher Maravilha, que o pessoal hoje faz festa de aniversário. Outro dia eu cheguei numa igreja, não vou falar porque está filmando, aí eu, sem querer, não sabia, falei sobre isso. E eu não sabia, mas o aniversário da pastora, o tema era da Mulher Maravilha. Pensa no fuzuê que deu no final do culto. Vocês estão rindo porque não era vocês, né? Porque o povo estava tentando trocar a decoração no meio do caminho quando eu estava pregando e virou aquele fuzuê todo, porque eles não sabiam. Mas está na Bíblia. Então, veja como, por que eu te falei que eu preciso te transportar para a cultura, para você entender. Então, João 5,4, que é o que eu estou te falando, do texto em itálico, deitado, entre parênteses, entre colchetes, é um texto escrito em grego. Mas a cultura, ela é israelense. A fala é em hebraico. Então, as pessoas, quando Jesus conversava, quando Jesus pregava, ele não estava pregando em grego. Ele estava falando em hebraico. Mas quem quer relatar essa história vai relatar em grego. E aí a gente tem uma divergência de línguas absurdas, muito grande.
Para isso, quando se traduz a outros idiomas, como por exemplo o meu caso e o teu caso, quando a gente lê em português, é que para alguns textos, quem traduz a Bíblia precisa colocar algo que a gente chama de nota explicativa. O que é nota explicativa? Se você pegar o texto em hebraico, ou se você pegar o texto em grego, não vai estar escrito no texto. Mas para dar uma ideia de quem está lendo e não tem um conhecimento disso, a gente abre um parênteses no texto, vai escrever um detalhe e vai fechar esse parênteses para quem lê entenda mais ou menos o contexto do que está sendo dito. Tem alguém me ouvindo ainda? João 5,4, que é o texto que nós lemos, porquanto um anjo vinha, descia, agitava as águas e o primeiro que pulava era curado, é uma nota explicativa. Quando se traduz o texto do grego para o português, não existe esse versículo 4, é só uma nota explicativa. Significa que ele não está inserido dentro do contexto do livro. Isso é só para quem lê, entenda sobre o que eles estavam falando. Porque em Jerusalém, para que você entenda o motivo disso aqui, em Jerusalém, existia do lado do templo, o Beit Hamikdash, o templo. O templo ficava em cima de uma montanha, conhecida como Domo da Rocha. Hoje lá é uma mesquita. Ao lado dele, próximo a ele, ficava um tanque chamado Betesda. O que é o tanque de Betesda? Existem dois tipos de tanque no mundo inteiro a vida toda. Ou o tanque é de água parada, como hoje a gente chama de caixa d'água, água parada, represada. Ou é de água corrente. Como que é o tanque de água corrente? Cava para baixo, passa um rio, passa alguma coisa por baixo do solo, você cava ele e ali fica um poço. E a água que passa ali é corrente. Em Jerusalém existem dois tanques. Deixa eu ver se você está acordado. Quantos tanques tem em Jerusalém? De um lado eu tenho Betesda, água parada. Do outro lado eu tenho Siloé, água corrente. Você lembra que Jesus um dia pega um homem que é cego, cospe no chão, faz lodo, bota nos olhos dele e aí diz para ele assim, ó, vai até o tanque de Siloé, para você se lavar lá. Em Betesda não. Mas se você ler o contexto, você vai perceber que Jesus está em frente ao templo, perto do tanque de Betesda. Por que é que Jesus não pega o cego e diz assim, se lava no tanque que aqui é mais perto, mas manda o cego atravessar? Porque imagine, eu cuspo num chão de areia e enfio nos olhos, vira lodo, o lodo fede. Aí eu mando o cara atravessar a cidade 2 quilômetros de distância a pé, num sol de 45 graus na sombra, para se lavar do outro lado da cidade. Só se Jesus fosse louco, ou se Jesus entendesse o que acontecia em Betesda, e Jesus não podia dar credibilidade a Betesda. E é o que acontecia. Jesus manda ele ir até Siloé e se lavar em Siloé. O que aconteceria se o cego se lava em Betesda? As pessoas do tanque de Betesda iam dar mais credibilidade ao que acontecia em Betesda e não dariam credibilidade àquilo que acontecia quando Jesus fazia milagres. Então Jesus diz, vai até o tanque de Siloé, porque Siloé é água corrente. Quando ele se lava em Siloé e o milagre acontece, as pessoas entendem. Não é Betesda, porque o que aconteceu em Betesda aconteceu em Siloé. Então tem alguma coisa além de Betesda. Jesus coloca uma pulga atrás da orelha de todo mundo. O que é que Jesus quer quebrar em Betesda? Uma lenda. Diga comigo, lenda. Em Betesda, todo mundo se pergunta, por que é que Jesus entra no tanque? Tinha um monte de gente no tanque, porque o próprio texto diz, e tem muita gente enferma, ressequida, cega, paralítica. Por que que Jesus só fala com um homem e sai de lá e nunca mais volta? Eu vou te responder hoje. Betesda era um lugar onde acontecia uma coisa que nós chamamos de sincretismo religioso. O que é isso? Mistura de religião. No tanque de Betesda tinha gente que servia a Baal, a Azera, a Astarote, a Baalins, Só que lá tem um cara que é judeu de origem, sentado no tanque há 38 anos. Jesus tem menos do que 38.
Jesus está dentro do seu ministério. Jesus está entre 31 e 32 anos. Então o homem está no tanque há mais tempo do que Jesus tem de vida. Mas quando Jesus passa no tanque e olha para o tanque, Jesus vê que tem um judeu em Betesda. Ele diz, opa, peraí, eu preciso ver, como é que tem um judeu dentro do tanque de Betesda? Porque o que acontece em Betesda? Betesda está escrito no nosso texto. É um tanque de vários alpendres, ou seja, de vários andares. Um deles está do lado de fora do templo, mas uma parte de Betesda está dentro do templo. E olha como é que o texto diz, onde o tanque está? O tanque está junto à porta das... Isso aqui não precisa de faculdade. Se a porta é das ovelhas, o que entra pela porta? Ovelha. Se a porta é das ovelhas, é porque o que entra no tanque é ovelha. E por que se leva a ovelha para o templo? Porque se faz sacrifício. Eu não vou entrar nos méritos do sacrifício. A única coisa que a gente precisa saber é que todo sacrifício precisava ser lavado. Então as pessoas pegavam o animal, entregavam até o sacerdote. O que o sacerdote faz? Entra com ele pela porta das ovelhas. Antes de sacrificar o animal, tem que dar banho nele. Qual é o tanque que está junto à porta das ovelhas? Betesda. Só que Betesda é tanque de água parada. Se é tanque de água parada, o tanque obrigatoriamente funciona de que forma? Enche o de cima, abre embaixo, a água de cima vem para baixo, a água de cima vem para baixo, a água de cima vem para baixo, mas o último tanque, ele tem que escoar. E por que ele escoa? Por causa de uma obra que quem faz é Davi Hameler, o rei Davi. Davi sabe que Israel muitas vezes foi sitiada. Então Davi faz uma coisa que a gente tem hoje em toda cidade grande. Bueiro, aqueduto, túnel por debaixo da cidade para poder escoar a água. Então no final de Betesda a água cai para baixo do solo. Você já viu isso acontecer na sua casa e vê acontecer todo dia o que acontecia em Betesda? Quer ver que eu vou te dar um exemplo? Você já foi no banheiro hoje? Já foi? Lá no banheiro a gente tem um vaso sanitário, não é? O vaso sanitário é um tanque de água. Por debaixo dele tem um cano que vai para o esgoto. Dentro da sua parede ou em cima do vaso, que algumas ficam à mostra, existe uma outra caixa, um outro tanque de água, que a gente chama de descarga. Quando você puxa a cordinha ou aperta o botão, a água que está represada em cima vai descer para o vaso. E a água que está no vaso vai embora para o bueiro. Mas quando você aperta o botão ou puxa a cordinha, o que acontece com a água dentro do vaso? Vira um redemoinho e ela agita. Mas anjo nenhum desceu no seu banheiro. Se descesse, morria, né? Mas a água agita o tempo todo. E não aconteceu nada, nada além de quê? De pressão de água. E Betesda, acontece a mesma coisa. Pastor, se Betesda acontece a mesma coisa, mas no texto está dizendo, porquanto um anjo vinha, descia e agitava as águas, você pode ver que quem fala do anjo não é nem o paralítico que Jesus está conversando, e muito menos Jesus. É só uma nota explicativa para dizer o que acontece em Jerusalém, e se você for hoje a Israel, pegar um avião aqui e for para lá, vão te contar a lenda do tanque de Betesda do mesmo jeito. O que se faz então em Betesda? A água fica suja o tempo inteiro. Agora me explica, Deus fala para Israel, todas as vezes que vocês forem oferecer um animal para mim, o animal não pode ter mancha, não pode ter machucado, não pode ter nenhum tipo de ferimento. Se o animal não pode ter machucado, não pode ter ferimento, não pode ter mancha, como que eu boto o animal dentro de um tanque de água e a água fica suja de sangue, por exemplo? É porque o animal estava ferido. Porque se o animal não tiver ferido, o tanque tem que ficar intacto. Porque o animal tem que ter de 0 a 3 anos, tem que ser macho e tem que estar limpo. Como eu vou lavar um animal nessas condições e a água vai ficar suja? Não pode, porque o sacrifício tem que ser limpo. Aí como que você explica a água ficar suja? Não dá para explicar. Porque se você olhar para a água e a água está suja, é sinal de que alguém fez algum tipo de falcatrua.
Alguém foi matar um animal que não deveria matar para Deus. Só que quem vai levar o animal, leva o animal bom. O problema não é quem leva o animal. O problema está em quem vai matar o animal. Conseguiu entender? Porque quem leva vai entregar na mão do sacerdote um animal bom. Aí o sacerdote pega um animal bom e entra pela porta das ovelhas. Chegou na porta das ovelhas, o que ele faz? Bota o animal bom para outro lado, pega um animal ruim, lava o animal e oferece um animal impuro para Deus. A água fica suja. O que os sacerdotes vão fazer? Junto com as pessoas que ficavam junto ao tanque, vão inventar uma lenda. Qual é a lenda? De que toda vez que a água é agitada, o primeiro que pula na água é curado. Os sacerdotes, para não ficarem para trás, vão dizer, não é uma lenda e não é nenhum deus pagão. É um anjo que quando a água é agitada, desce e cura alguém. Faz com que todas as pessoas que estão à volta, ao invés de irem para o templo pedir para ser curado para Deus, vão para a beirada do tanque acreditar em lenda. Vê se não acontece a mesma coisa hoje. Vai para a igreja e pede que Deus te cura. Não, eu vou lá no lugar tal, porque lá vão fazer uma mandinga comigo, vai ter um não sei o que ungido, que eu vou pegar e vai curar na minha casa, vai dar certo, porque a gente prefere acreditar em lenda a acreditar no poder de um Deus que é verdadeiro. Eu falei que ia ficar difícil para dar glória, né? Aí o que vai acontecer? Um belo dia, Jesus está conversando com um doutor da lei. Eu não estou falando de alguém que não conhece. Jesus está conversando com um doutor da lei. E Jesus vai conversar, e o texto vai dizer que é uma parábola. Sabe o que é uma parábola? As pessoas acham que parábola é facilitar um conhecimento. Pelo contrário, parábola é elevar o nível de um conhecimento, ao ponto que só quem é para entender, entende. Você já viu quando tem criança no ambiente, a gente vai conversar alguma coisa que a criança não pode entender? A gente fala as coisas meio por parábola. É justamente por isso. Porque a criança não pode entender, mas o adulto tem que entender o que a gente está falando. E a criança não pode captar a mensagem. Jesus está usando parábola. O que quer dizer? Jesus não está facilitando o conhecimento. Jesus está dificultando o conhecimento para que só quem deve entender, entenda. E quem não tem maturidade para entender vai ficar boiando o tempo todo. Você pode ver que uma vez Jesus está contando uma parábola, no final da parábola os discípulos chegam e dizem assim, mestre, explica-nos o que significa essa parábola. E Jesus, vocês estão andando comigo e até agora não entenderam? É o resultado de parábola. Agora, para você não achar que é conversa de pregador, se eu riscar algo numa folha, você pega uma régua e mede. Você faz uma conta rápida. Quanto que dá a rua de uma ponta a outra? Simples. Você pega e mede. Agora, se eu te pedir para você medir uma curva, a conta não é tão simples. Porque você medir de uma ponta a outra, você não vai medir todo o trajeto que você fez da curva. Porque você tem que calcular uma parábola. Viu a diferença? O papo, quando é direto, por isso que a gente aqui no Rio de Janeiro fala que o papo é reto. Não faz curva. Por quê? Ele alcança diretamente ao que eu falei. Mas e Jesus? Jesus de vez em quando não tinha papo reto, não. O papo dele tinha curva. E era por parábola. Porque nem todo mundo podia entender o que ele estava falando devido à gravidade daquilo que ele estava dizendo. Então Jesus vai começar a conversar com o doutor da lei. Aí olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer para o doutor da lei como é que você lê, como é que você entende. Porque o doutor da lei vai fazer uma pergunta para Jesus. E Jesus vai retrucar a pergunta dizendo, como é que você lê, o que você está pensando, o que você entende. E ele vai responder sobre o seu próximo. Amarás o teu próximo de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí ele vai dizer assim, ó, e querendo justificar-se a si mesmo, perguntou para Jesus, e quem é meu próximo? Com quem que eu devo fazer isso? Aí é que Jesus começa uma história, uma parábola. E olha como é que Jesus começa a contar uma história. Existia um homem que estava saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Deixa eu te explicar aqui.
Jerusalém é uma cidade sagrada, até hoje é sagrada. Jericó, o que é? Jericó, lembra das muralhas de Jericó? De Josué tocando trombeta, as muralhas de Jericó caindo. Só que quando a muralha de Jericó cai, Josué sai dela, Deus dá uma ordem para Josué. Ele diz, Josué, amaldiçoa a cidade de Jericó. E maldita seja a cidade de Jericó, e maldito seja quem reconstruir a cidade de Jericó. Se você for em Israel hoje, você vai ver Jericó direto, na porta de Jericó, pneu queimado, gente fazendo passeata, ônibus apedrejado. Jericó é confusão até hoje. Só que Jesus está dizendo que um homem estava saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Mas não diz o que era o homem. O problema não é quem é o homem. O problema é quem vai passar no caminho. Por quê? Porque Jerusalém é uma cidade sagrada. E Jericó é uma cidade amaldiçoada. Então tem alguém saindo da bênção para a maldição. Tem alguém saindo do lugar santo para um lugar profano. Só que Jericó é um lugar que é uma das pouquíssimas cidades de todo o Império Romano que tem dinheiro. Superávit. Sabe o que é isso? Roma cobra um imposto. O que se arrecada em Jericó dá para pagar o imposto de Roma e ainda sobra. Você lembra do chefe dos cobradores de impostos da cidade de Jericó na época de Jesus? O nome dele é Zaqueu. Já ouviu falar desse nome? Quando Jesus chega para encontrar com Zaqueu na porta de Jericó, Zaqueu diz assim, mestre, se eu tenho defraudado alguém, eu vou pegar a metade do que eu tenho e vou entregar aos pobres. E eu vou restituir a quem eu defraudei 4 vezes mais. Imagina uma conta rápida aqui. Se Zaqueu tem que restituir 4 vezes mais de quem ele roubou, se ele roubou R$5, ele tem que devolver 20. Se ele está devolvendo 20, é porque ele já tem 40. Porque ele deu metade para os pobres e restituiu 5 vezes mais a quem ele roubou. Então, para cada 5, por exemplo, reais que Zaqueu poderia ter pego, ele já tem no bolso quanto? 40. É uma cidade que tem dinheiro. Jericó é o maior centro de comércio e de fama da época de Jesus. Quem está em Jericó vai conseguir dinheiro. Quem vai para Jericó consegue fama. Só que quem vai para Jericó consegue dinheiro, consegue fama, mas a única coisa que Jericó não vai te dar, santidade. Então quem decide ir para Jericó é porque quer dinheiro ou quer fama, mas não quer viver no sagrado. Então olha como é que começa a conversa de Jesus. Tem um homem que está descendo de Jerusalém para Jericó. Esse caminho, só tem um caminho em Israel para você fazer isso de maneira rápida, principalmente no tempo de Jesus. Pelas montanhas. Por onde é? Por onde? Fala gritando. A montanha de Jerusalém para Jericó, tinham pessoas que ficavam nela. Quem eram essas pessoas? Agora você vai entender por que tudo se encaixa. Porque quem vive nas montanhas entre Jerusalém e Jericó, são pessoas que trabalharam na construção do templo. Lembra do tanque de Betesda? Lembra dos sacerdotes do tanque de Betesda? Quem mora nas montanhas que liga Jerusalém a Jericó eram pedreiros que trabalharam na construção do templo. Pedreiro que trabalhou na construção do templo, os chefes dele eram os sacerdotes. Porque quem supervisiona tudo o que acontece no templo são os sacerdotes. Quando acaba a obra, eles vão para as montanhas e vão ser o quê? Salteadores. Só que quem vem de Jericó no intuito de ir para Jerusalém, o caminho é oposto agora. Não é vir de Jerusalém para Jericó, é quem vem de Jericó para Jerusalém. Quando chega em Jericó, lembra de uma coisa: nenhum judeu pode chegar no templo de mão vazia. Ele tem que comprar alguma coisa. Ele tem que dar uma oferta no templo. Então quem passa em Jericó faz o quê? Compra um animal, sobe a montanha,
para descer em Jerusalém e entregar no templo. Só que no meio do caminho, alguém foi roubado. Ele saiu de Jericó, chegou em Jerusalém, saiu de Jerusalém, voltou para Jericó e no meio do caminho ele foi roubado. Veja que não roubaram ele quando ele ia para Jerusalém, roubaram ele quando ele voltava de Jerusalém. Se alguém vai para Jerusalém no templo, e lá no templo é o lugar que ele tem que dar oferta e que ele tem que dar animal, e ele volta com dinheiro para casa, é sinal de que ele não deu em Jerusalém o que ele deveria dar, ou ele reteu alguma coisa no bolso. E é aí que os salteadores atacam ele, e o espancam quase até a morte. Então, olha o cenário que está sendo construído. Só que quem rouba, quem está no caminho, está roubando o quê? Está roubando animal, está roubando ovelha, está roubando pomba, está roubando carneiro e está roubando dinheiro. E aonde é que eles vão conseguir entregar tudo isso? No templo. Só que se alguém rouba um animal e leva para o templo, qual é a utilidade de animal no templo? Servir de oferta. Então eles montam uma barraca na beirada do templo, botam o animal para ser vendido. Em tese, como é que acontece? Saiu eu e você, passamos por Jericó, compramos um animal. Chegamos lá na montanha, o ladrão vem e rouba a gente. Leva o nosso animal para Jerusalém. Quando a gente chega na porta do templo, pode chegar de mão vazia? Não. A gente vai na barraca de quem vende animal. Compra o animal, leva para a porta das ovelhas, entrega na mão do sacerdote. O que o sacerdote faz? Pega o teu animal bom, bota na barraca de novo, oferece um ruim para Deus e bota o animal bom de novo lá para ser vendido. Aí Jesus chega no templo. A minha casa era para ser chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela em esconderijo, covil, de quê? Salteadores. Só que até aí a história já está ruim pra caramba, não é? Porque isso aqui está envolvendo uma maracutaia terrível. O problema é os exemplos que Jesus vai dar. Posso continuar pregando? Jesus diz assim, ó, no caminho, e o caminho é de Jerusalém para Jericó, passou de largo um Cohen, um sacerdote. Espera aí. Sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Nasceu na tribo de Levi, fez o curso sacerdotal, foi aprovado, foi empossado, ganhou uma roupa diferente, se tornou um sacerdote. Proibição de sacerdócio. Nenhum sacerdote pode colocar os pés num lugar amaldiçoado e num lugar impuro. Aí Jesus está dizendo que um sacerdote está saindo de Jerusalém e indo para... O que dá na cabeça de um sacerdote para abandonar Jerusalém para ir dar uma volta em Jericó? Só que no meio do caminho tem alguém que sofreu um dano. Ele não é nada, mas no caminho aconteceu algo com ele. Qual é o papel do sacerdote? Estender a... Mas ele não pode. Porque como que ele vai explicar que ele socorreu alguém no caminho que ele não pode passar? Como que ele vai dar conta da vida de alguém, porque ele vai ter que dar explicação de onde ele está passando? Como é que ele vai dizer para as pessoas que ele socorreu alguém num lugar que ele não pode estar? Porque as pessoas vão perguntar para ele, sacerdote, por que é que você está indo para Jericó? Se você pisar lá, você tem que ser excluído como sacerdote. Ele vai ter que dizer, porque eu estava indo dar uma volta em Jericó. O que é que você quer fazer em Jericó? Se Jericó só tem dinheiro ou tem fama? Ou você vai comprar com dinheiro que você está ganhando demais, ou então você vai pecar, porque por outro jeito você não tem o porquê abandonar Jerusalém. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Hoje, não se iluda com tudo que é lugar que tem placa de igreja. Hoje, não se iluda com todo mundo que tem uma carteira de pastor na mão. Não se iluda com todo mundo que está de terno, que anda com Bíblia debaixo do braço. Jesus, na sua época, já estava falando, tem sacerdote passando de largo porque não pode dar explicação do caminho que anda. Nem todo mundo está pronto para ser sacerdote. Nem todo lugar que reluz é porque é glória de Deus.
Nem todo lugar que tem fama e dinheiro tem presença de Deus. Prefira viver numa Jerusalém sem fama, sem glória, mas sagrada, a abandonar isso tudo por causa de fama, de dinheiro, de riqueza, mas viver longe da presença de Deus. Hoje em dia tem muita gente na igreja que quer só uma foto, só um nome no cartaz, só uma curtidazinha, só um compartilhamento, mas se esquece que ministério não é fama, ministério não é dinheiro, viver com Deus não é glória, não é fama, não é oba-oba, viver com Deus é viver no sagrado, abrindo mão daquilo que Deus não gosta, para ter a presença de Deus a vida inteira. Vai ficando difícil da gente dar glória, né? Porque hoje em dia o que a gente mais quer é viver na fama. O que a gente mais quer é viver na base do oba-oba. Porque as Jericós nos agradam mais do que a Jerusalém. Porque Jericó tem buzina, Jericó cai muralha, Jericó tem milagre, mas é amaldiçoado. Não, mas Jericó aparece. E Jerusalém não tem nada disso. Jerusalém é uma vida pacata. Jerusalém é um lugar que todo mundo me conhece. Jerusalém, se eu fizer alguma coisa, alguém já bate no meu portão e diz: ó, te vi lá em tal lugar. Aí a gente prefere se esconder de Jerusalém para dar uma volta em Jericó. Só que de repente no meio do caminho alguma coisa acontece. E foi o que aconteceu. Aí Jesus vai dizer: passou o sacerdote e depois passou um levita. Parece até que Jesus é conflitante, porque sacerdote e levita, para ser sacerdote tem que ser natural da tribo de Levi. Só que isso aqui é um paralelo que Jesus está fazendo. E qual é o paralelo? O paralelo é o seguinte: sacerdote é quem passou pelo curso sacerdotal, ou seja, quem ensina. E levita é quem está aprendendo. Então olha o que Jesus está falando. Está corrompido quem ensina e corrompido quem está aprendendo. Porque está indo nos passos de quem ensina. Você já parou para pensar no tamanho da crítica que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo uma crítica a todo um sistema religioso. E ele está dizendo: o sistema está tão corrompido que você não consegue estender a mão mais. Porque vocês vão ter que justificar tanto erro que é melhor deixar alguém morrer a justificar os erros todos de vocês. Aí o doutor da lei, para ficar pior, Jesus vai dizer assim: mas passou um samaritano. Diga comigo, samaritano. Judeu e samaritano é igual cão e gato. Eu vou explicar num contexto bem brasileiro. Judeu e samaritano é igual quando você fala de crente e pessoas de uma religião afro. O pessoal fala: é da igreja, é da macumba, é do centro espírita, é crente, é pentecostal. É isso. É literalmente isto. Jesus está falando: passou o sacerdote, passou o levita, passou um samaritano. Só que quando o samaritano passa, ele olha para quem está caído, chega até quem está caído e ele tem duas coisas na mão. Diga comigo: azeite. Não, diz forte: azeite. Shmenzait. Uma das substâncias mais caras de Eretz Israel, da terra de Israel. Minha mãe falou aqui bem: a viúva multiplicou o quê? E com azeite ela vendeu e viveu do resto, porque azeite é caro. O samaritano tem na mão o quê? Azeite. Só que ele está numa região montanhosa. E lá não tem luz. E também não tem lanterna. E ele também está ele está com um animal. Ele está montado. Então, para ele andar e se locomover, o que ele precisa fazer? Jogar azeite na lamparina e acender. Porque se ele tropeçar, ele rola e cai montanha abaixo. Só que quando ele olha alguém que está caído, ele pega o azeite e coloca sobre as feridas de quem está caído no caminho. Só que quem está caído está entre a vida e a morte. Ele poderia simplesmente dizer: o que eu tenho é caro, quem está caído já vai morrer, não compensa o prejuízo. Só que ele não faz isso. Ele desce, pega o azeite e coloca na ferida. Porque o azeite na ferida impede
que animais do deserto e a poeira criem uma crosta em cima dos machucados e do ferimento. Então olha o que Jesus está dizendo. Quem está passando odeia judeu, mas quem está passando não deixa o ódio, está acima da sua responsabilidade. Quantas vezes que o nosso ódio está acima das nossas responsabilidades? Quantas vezes a gente passa direto e pelo pretexto do ódio a gente esquece das nossas responsabilidades? Deixa eu te dizer uma coisa aqui e te falar uma responsabilidade que Deus te deu. Posso? Que é para todo mundo? O texto diz assim, o grego, indo pregai. Que as pessoas dizem como ide e pregai o evangelho. Indo pregai. Aonde você for, a responsabilidade de pregar é sua. Um dia os anjos quiseram a responsabilidade, Deus disse não. Mas Deus disse assim, se vocês não falarem, até as pedras vão falar, mas a responsabilidade é de vocês. Mas por causa do ódio, a gente deixa a responsabilidade de lado. O samaritano faz o quê? Vou descer da montaria, eu posso te odiar. A gente pode brigar até a morte, mas eu não vou te deixar morrer, porque maior é a minha responsabilidade do que o meu ódio. Ei, Deus te trouxe aqui para te lembrar de uma coisa. As tuas emoções são fortes, teu gênio é forte, tua personalidade pode ser forte, mas a tua responsabilidade no reino de Deus é maior do que as tuas emoções. Você pode estar irado, chateado, triste, bicudo, querer matar, destruir, bater, processar, mas a tua responsabilidade é maior do que a tua ira. Deus está contando com você. Agora, para ficar bom de verdade, me pergunta, por quê? Não, fala alto, por quê? Porque você tem na mão uma coisa que pouca gente tem. Uma coisa que custa caro para ter. Sabe o que é? Azeite. Ah não, só meia dúzia que pegou. Sabe por que os céus estão contando com você? Porque mesmo que seja pouco, você tem alguma coisa que é capaz de impedir que outras pessoas morram no caminho. E azeite não se compra. Porque azeite fala de unção. E unção não dá para comprar no mercado. Unção não dá para parcelar na caixa. Unção não dá para passar no cartão de crédito. Unção não dá para receber no testamento. Unção não dá para você receber de herança. Unção não dá para ser doado no teu amigo. Unção não dá para passar no Pix. Unção não dá para fazer transferência. Unção não dá para pedir emprestado. Ou você tem ou você não tem. E Deus sabe que você tem. É por isso que te colocou aqui dentro hoje para você ouvir isso. Porque tem gente no caminho que está esperando a tua unção, não é para matar, mas para impedir que essa pessoa morra no meio do caminho. Deus te deu essa voz, você sabe por quê? Deus te deu essa inteligência, você sabe por quê? Deus te deu essa amabilidade, você sabe por quê? Porque Deus está contando com a unção que Ele te deu para levantar gente no meio do caminho. A tua unção não é para levantar gente dentro da igreja. Vou repetir, a tua unção não é para levantar gente na igreja. A tua unção é para te fazer parar no meio do caminho. Unção de Deus não é para você resolver as coisas aqui dentro. A unção de Deus na tua história vai te fazer cantar dentro do mercado, orar dentro do shopping, evangelizar dentro de um aeroporto. A unção de Deus vai te levar no meio de gente doente, para que pessoas não morram, para que o nome de Deus seja glorificado. Ele desce da montaria, desce e diz assim, eu vou derramar azeite aqui, pode ser que eu tenha prejuízo, porque se o meu azeite ficar aqui e ele morrer, não dá para recuperar o que eu investi. Pegou? Sabe como se investe em pessoas? Investindo aquilo que se der errado não dá para você recuperar. Vou repetir, investir em pessoas, você só investe quando você investe aquilo que não dá para você recuperar. Tem gente que diz assim, vou investir em você. Investir o quê? Meia hora que você está desocupado? Não é assim que funciona não. Porque para você investir em alguém, você vai ter que investir coisas que são irrecuperáveis.
você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai perder sono, você vai perder saúde. Mas e se der errado e não der certo? Tudo bem, mas o azeite que Deus te deu é para isso. E a gente não pode ficar fazendo conta de azeite. Por que não, pastor? Porque Deus é poderoso. Porque se o azeite estiver acabando, Ele multiplica na botija, não te deixa perecer, mas é para você investir. Aí tem gente que diz assim, eu não vou dar porque senão eu acabo. Crente pentecostal, desculpa, mas eu cresci nos dois, então eu vou te falar como é que funciona. Crente pentecostal assim, pastor, eu não vou não, porque aí eu me desgasto na oração e o fulano nem dá bola. E quem disse que não é para você se desgastar? Não, pastor, eu não vou ensinar não, porque eu ensino, nunca aprende e vai embora. Mas quem disse que não é para você ensinar, até ver se não vai dar certo? Não, pastor, eu não vou dar oferta não, porque lá na igreja o pastor gasta com isso, gasta com aquilo, faz isso, faz aquilo, e parece que nunca rende. Mas quem disse que é para render? É para você fazer. Faça, doe, invista, porque os céus não estão fazendo conta do azeite que está entregando na tua mão. Aí ele diz, agora que eu dei azeite, eu vou pegar outra coisa. Vinho. Azeite, a gente pode até colocar na comida, mas a gente não bebe azeite. Azeite aqui foram passados nas feridas. E isso aqui que Deus está dizendo é a respeito de coisas que são externas. Só que o samaritano não fica nas coisas externas. Ele diz, eu vou te tratar por fora, mas eu vou te tratar por dentro. Você quer ver onde é que a Bíblia diz e manda alguém beber vinho? Provérbios. Dá o amargoso de espírito bebida forte, para que se aformoseie o rosto. O que o samaritano está fazendo com aquele homem que está caído é o seguinte: te bateram, te roubaram, você está chato, gemendo, depressivo, mas eu vou te dar um anestésico para a tua dor e vou te dar algo que vai alimentar a tua alma, porque eu quero te ver sorrindo. Só que o samaritano está perdendo, porque ele já perdeu o azeite e agora está perdendo o vinho. Então eu estou dizendo que tem alguém perdendo para alguém estar. Tem alguém perdendo para alguém estar. Não, eu quero que você fale isso com força. Tem alguém para alguém estar ganho. Por que agora na tua vez você vai fazer conta? Se já teve muita gente perdendo para você ganhar. Quantos pregadores já vieram aqui perder para você ganhar? Quantos cantores já vieram aqui cantar perdendo para você ganhar? Quantas famílias vieram aqui perder para você ganhar? Você nunca ouviu a boca de Deus, você vai ouvir hoje. Tem um casal que sustenta essa obra aqui. Tem um pastor que Deus colocou aqui para toda segunda-feira estar perdendo para você estar ganhando. E agora chega lá na rua, você quer passar batido? Não vai não. Hoje Deus está te chamando para um compromisso. Você vai passar a perder também para outras pessoas poderem ganhar. Aí chega dentro de casa, você não quer perder. Não quer perder para tua mãe, não quer perder para o teu filho, não quer perder para o teu irmão. Você quer ganhar sempre. Mas você vai ter que perder para colocar alguém de pé. Quer que eu te dou um exemplo? Eu te dou. Os discípulos estão subindo no templo, estão na escada, a hora é a hora da oração. De repente tem alguém dizendo assim, ó, me dá prata, me dá ouro. É alguém pedindo para ganhar enquanto alguém está perto. Aí eles dizem assim, o que você está pedindo? Nós não, mas não é porque não tiveram sempre. Porque quem está falando já foi empresário e abandonou tudo para seguir Jesus. Então quem está falando que não tem ouro, está dizendo assim, eu já perdi lá atrás para sustentar um ministério que já foi embora. Eu perdi, por isso que eu não posso te dar. Mas eu perdi e também ganhei. Porque o que eu ganhei, eu posso perder agora para você. Porque eu não tenho prata e não tenho ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta aí. Só que ele não andou.
E estendendo-lhe a mão, o colocou de pé. Os seus artelhos ficaram firmes e ele entrou no templo. Para de conversa fiada, de que você vai dar só uma palavrinha. Você vai ter que arregaçar a manga, estender a mão, abaixar para colocar gente de pé. Você vai ter que perder para você poder ganhar também. Mas a gente fica igual aquelas sanguessugas, dá e dá. Eu quero. Quero chave, quero casa, quero carro, quero dinheiro. Eu quero a minha conta bancária, eu quero o Pix do anjo. Eu quero que o arcanjo faz a transferência para mim. Eu quero o tapete de fogo, eu quero a bola, eu quero a chave. Eu quero. E Deus está dizendo, é dando que se recebe. É entregando que você vai receber. É ofertando que você vai ganhar. É se entregando que alguém vai te entregar. Posso continuar? Aí vai terminar a conversa. Só que antes de terminar a conversa, Jesus vai dizer o seguinte, ó. Quem se doa, pega quem está caído e leva até tem uma estalagem. E a estalagem tem um dono. Só que o dono da estalagem não pode manter a estalagem e custear as pessoas que ele cuida. Porque não dá. A conta não fecha. Então ele pega, traz o doente para dentro da estalagem, mas já colocou azeite, Quando ele entrega para o dono da estalagem, ele diz assim, ó. Vou pagar a diária dele aí. E estou indo para o meu compromisso. Cuida dele. Quando eu voltar, se você gastar mais alguma coisa, eu vou acertar contigo. Igualzinho, ó. Pastor, tem o meu amigo ali que está depressivo, mas você já fez ele ficar alegre? Não, ainda não. Você levou ele para jantar, para almoçar, para tomar um café, para dar um passeio no shopping? Não, ainda não. Mas pastor, eu estou trazendo ele aqui que ele está arrebentado, destruído, a vida bateu. Cuida dele, gasta com ele, visita ele, faz tudo para ele que eu estou indo embora. Eu vou para o shopping, vou passear, vou cuidar da minha família. E aí o senhor fica com problema e aí eu vou te dar mais gasto e quando eu voltar eu quero ele bom. Porque é assim que funciona hoje. A gente pega o doente e joga dentro da estalagem e quer que o dono da estalagem faça tudo. Só que Deus não. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é assim, ó, passou no caminho, viu que está caído, entrega o que você tem, perde, bota de pé. Não dá para carregar, carrega no teu carro, na tua moto, no teu ombro, traz para dentro da estalagem, aqui no culto da laje, chama o pastor Carlos e diz assim, ó pastor, tá aqui uma oferta, cuida do meu amigo, tô indo trabalhar amanhã, mas almoça com ele, quando eu voltar de noite, se o senhor gastou com a sobremesa, eu te dou o restante, mas cuida dessa alma, para ela não morrer pelo caminho, porque quando eu cheguei, a estalagem estava aberta. E eu preciso manter ela aberta. Sabe por que tem muita obra como essa que fecha? Porque todo mundo usa da estalagem, mas ninguém quer pagar por ela. É ruim, né? Todo mundo usa, mas ninguém quer pagar por ela. A luz, quero nem saber quem paga, mas eu vou usar ela todo culto. A água, eu vou beber dela todo culto, mas eu não quero nem saber quem paga por ela. Os pregadores, eu vou ouvir todo o culto, mas eu não quero nem saber como é que eles chegam e como é que eles vão embora. Os cantores, eu vou ouvir, que lindo, maravilha, mas eu não quero nem saber como é que eles cantam. É ótimo, chego lá no culto da laje, vejo, rapaz, que louvor belo, mas não quero nem saber de quem que é o teclado que tocou, quem foi que comprou o fio, se o músico está comendo, se ele não está comendo, se os obreiros estão comendo, se a esposa dele está conseguindo comer, mas não quero nem saber. Eu só vou usar a estalagem, vou colocar a gente dentro e eu não quero ter compromisso com ela. A crítica que Jesus está fazendo é a um doutor da lei. Para você entender o que é um doutor da lei, é alguém que estudou pelo menos 10 anos a lei. Que é um perito no idioma hebraico. Uma das maiores autoridades dentro de Israel. E a conversa de Jesus é com alguém que é uma autoridade.
Porque ele quer justificar a si mesmo. Ele quer dizer, o meu título vale mais do que as minhas ações. E Jesus está dizendo, para mim importa mais as tuas ações do que o teu título. Aí Jesus vai dizer para ele, e agora? Quem é que te parece próximo? É o sacerdote? É o levita? Ou é o samaritano? Você vai perceber que no texto ele não consegue nem falar samaritano. Sabe o que ele vai dizer? Este último é o mais próximo. Ele não vai ter nem a coragem de admitir quem era o mais próximo. Tamanha era a rivalidade. Mas ele tem que entender uma coisa. É o que Jesus fala para ele no final. Não importa se você reconhece ou não. Vai e faz o mesmo. Vai e faz igual. Eu quero que você saia daqui e faça a mesma coisa que ele fez. Aí ele tem que sair e se cala. Olha quanta coisa Jesus está denunciando. Eu costumo dizer que se Jesus passasse alguns cultos conosco, talvez ele não congregaria com a gente. Teriam cultos que Jesus iria embora. Iam ter lugares que Jesus nem ia pisar. E a gente não quer acreditar nisso, mas essa é uma verdade. Jesus está condenando muitas coisas aqui. E nós não podemos ser menino a vida toda. O tempo está se findando. As doenças chegaram. Existem guerras e rumores de guerra. Existe pai contra filho. Existe filho contra pai. Existe nação contra nação. Existe reino contra reino. E isto aqui era o sinal. Jesus disse, quando vocês virem guerras, tem guerra acontecendo? Tem rumor de guerra para acontecer? Já viu filho matando pai? Já viu pai matando filho? Já viu doenças incuráveis? Então a Bíblia diz, quando tudo isto acontecer, é o sinal que começou. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo de você vir para a igreja só para ser mais um crente. Não dá mais tempo de você passar de largo dando justificativa dos pecados que aconteceram por aí. Está na hora de você vestir aquilo que os céus te chamaram para ser. Não tem jeito de esconder. Porque quem tem azeite e vinho vai ter azeite e vinho em qualquer lugar. Você pode falar que não é com você. Você pode dar desculpa. Você pode fazer o que for. Mas uma hora Deus vai te fazer descer do cavalo. O samaritano vem, ó. Mas uma hora, sabe o que ele teve que fazer? Teve que descer do cavalo. Você vai ter que dar o azeite que Deus te deu. Vai gastar a alegria que Deus te deu. Para poder colocar alguém de pé. Não tem para onde correr. Porque quando Jesus faz a analogia, não sou eu que estou fazendo. Quem está fazendo é Jesus. E dentro de Israel, ou você tem judeu, ou você tem sacerdote, levita ou samaritano. E todos eles estão envolvidos na história. Significa que a história é para todo mundo. Ou eu vou me enquadrar de um lado, ou eu vou me enquadrar de outro. Mas que eu vou me enquadrar, eu vou. Não tem para onde correr. Ou eu vou ser um sacerdote corrupto, ou vou ser um levita corrupto, ou vou ser um samaritano que vai parar para ajudar os outros. Mas em algum lugar eu vou ter que me enquadrar. Qual é o lugar que você quer se encaixar? Você quer ser o crente corrupto? Que rouba as coisas que Deus te deu? Você quer ser a pessoa que aprendeu errado e está fazendo errado a vida inteira? Ou você prefere ser alguém que para o que está fazendo para socorrer quem está caído? Eu prefiro ser samaritano. Se tiver que parar o carro, eu vou parar. Se tiver que descer da moto, eu vou descer. Se tiver que parar o avião, eu vou parar. Mas eu vou socorrer quem está caído, porque o que Deus me deu não é meu. A unção que Deus me deu não é minha, é dele. E da mesma forma que ele me deu, ele pode arrancar de mim a hora que ele quiser. Fica de pé comigo, por favor. Eu sei que você vem para o culto da laje esperando que você pulasse hoje na lâmpada.
Mas de vez em quando a gente tem que puxar o freio de mão. Sabe por que Jesus morreu? Você quer que eu te fale por que Jesus morreu? Por que tinham vontade de matar Jesus? Eu vou te fazer algumas perguntas aqui, você só vai me responder sim ou não, tá bom? Eu vou te colocar dentro da situação e você me diz se você... E eu vou te perguntar depois, você mataria Jesus por isso? Aí você vai me responder sim ou não. Difícil? Não, só sim ou não. Se Jesus curasse um amigo seu paralítico, que você subisse ele pela janela aqui, e Jesus aqui levantasse ele, e ele descesse andando pelas escadas, você mataria Jesus? Se o seu filho pulasse dentro de uma churrasqueira, pulasse dentro de uma piscina para se matar, visse uma janela, tentasse correr para pular dela, Jesus encontrasse com você no meio do caminho, o teu filho nunca mais tentasse suicídio, você mataria Jesus? Se alguém da sua família tivesse cometido um deslize, traído o marido, o pessoal do tráfico tivesse pronto para fuzilar, Jesus entrasse no meio do tribunal do crime e tirasse a sua parente lá do meio, você mataria Jesus por isso? Sim ou não? Se Jesus chegasse em alguém da sua família que nunca enxergou, anda derrubando as coisas, tateando tudo, nunca pôde estudar, Jesus um dia vai lá e faz com que ele veja, você mataria Jesus por isso? Claro que não. Se você tivesse um tio, um pai, que 38 anos andasse se arrastando pelas ruas da Rocinha, e um dia Jesus chegasse, e você de repente toca a campainha de casa, você abre a porta e dá de cara com teu parente andando pela porta da sua casa, você mataria Jesus por isso? Você deixaria alguém matar Jesus por isso? Claro que não. Então por que mataram Jesus? Se tudo isso ele fez. A mulher que eu te falei do tráfico não é igual a história da mulher que adulterou? O homem de 38 anos que chegou na sua porta não é igual o paralítico do tanque de Betesda? O amigo que chegou pela janela não é igual o homem que desceu pela cama no telhado? O filho que eu te falei que pula dentro da churrasqueira e pula dentro da piscina não é igual o jovem lunático que o demônio jogava ele na água e no fogo? Eu te relatei os milagres de Jesus e você disse que não mataria ele. E as pessoas que viveram isso também não matariam. Então o que é que faz as pessoas quererem matar Jesus? Não é o que Jesus fazia, era o que Jesus falava. Você entendeu? Porque o que Jesus faz com você te faz aplaudir e querer vir na igreja todo dia, ser curado, ser liberto, receber milagre. Isso é o que Jesus faz. Só que o que Jesus faz não te leva para o céu. É o que ele fala que te coloca dentro do céu. Só que o que Jesus fala não me faz aplaudi-lo, me causa repúdio. Você lembra das falas de Jesus? E aí, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Foram todos embora. Vai, mas não peques mais, para que não te suceda coisa. Era Jesus dizendo assim, ó: vai embora, ninguém te tacou pedra, mas se tu fizer de novo, vão não só te tacar pedra, mas vão te dar facada e você vai morrer. Isso causa repúdio. Sabe o que causa repúdio? Jesus dizendo assim, ó: todos os fariseus deram grande soma de dinheiro, mas essa mulher deu o único que ela tinha, 2 moedas. Para Jesus dizer que uns deram muito e a mulher deu tudo o que tinha, é porque ele estava olhando a salva
e olhando dentro da bolsa de quem dava. Imagina se na hora da oferta eu abro o teu aplicativo do banco para saber quanto que você tem na conta e quanto que você deu de oferta. Você ia me matar até o final do culto. E não foi o que Jesus fez? Lembra da mulher samaritana? Mulher, tu já teve 5 maridos, o que tu tem agora não é teu. Você é amante. Isso não causa repúdio? Só que a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvirá. Só que o que Jesus fala não é agradável, mas o que Jesus fala dá vida. O que Jesus fala transforma alguém de um lado para o outro. E aí as pessoas vão matar Jesus não pelo que ele faz, mas pelo que ele falava. E eu não posso vir para cá para falar para a gente voltar às origens e pregar sobre o que Jesus fazia. Eu preciso falar sobre o que Jesus... Porque tem muita gente que conhece Jesus só pelo que ele faz, mas não pelo que ele fala. Você quer que eu te dê um exemplo? Amanhã, faz um teste. Pergunta para alguém no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na tua casa. Diz assim: quem é Jesus? Sabe o que vão te responder? O homem que multiplicou o pão, que multiplicou o peixe, que curou o enfermo, que curou o cego, que levantou o paralítico. Mas as pessoas só vão falar de Jesus sobre o que ele fazia, mas ninguém vai falar de Jesus sobre o que ele falava. Você quer ver um exemplo? Pior ainda, a gente fala assim, ó: fariseu. Se chamar alguém de fariseu hoje, a pessoa quase te excomunga. Fariseu? Eu não. Um dia os discípulos foram falar dos fariseus. Jesus disse: ops, baixa a bola. Por quê? Porque os fariseus oram 3 vezes no dia, oram em praça pública, dão os maiores dízimos e as maiores ofertas, cuidam de órfão e de viúva e são zelosos nas escrituras. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Era Jesus falando de fariseu. Mas vê se alguém fala disso. Não fala. Era Jesus dizendo para os discípulos: os fariseus estão muito além de vocês. Isso não causa repúdio? Porque Jesus não condenava uma classe, Jesus condenava a hipocrisia que estava dentro de uma classe. Então hoje você precisa sair daqui com uma mentalidade diferente. Você não pode dizer que conhece Jesus se você só dá importância para o que Jesus fazia. Você precisa dar importância para o que Jesus fala. E se ele falar algo que te confronta, engole o sapo e o brejo inteiro. Mas isso vai te dar vida e vai te fazer viver. Se descer atravessado, não tem problema, porque essas palavras dentro de mim vão me causar algo muito maior. Os discípulos no caminho de Emaús vão dizer assim: porventura ele não falava, e o nosso coração não ardia, o nosso ventre não se revolvia, porque o que ele fala te dá vida. Não fique com o que Jesus fazia apenas, fique com tudo que Jesus falou para você. E sabe o que ele falou para você? Você pode até ser samaritano, mas tem azeite e vinho para você. Você pode não ser sacerdote, pode não ser levita, pode estar num caminho de ladrão, mas se você for como um bom samaritano e tiver azeite e vinho, é o teu nome que vai soprar na história. Jesus não se importa com o lugar que você está, com quem você vive, nem com o título que você tem. Jesus se importa com aquilo que você faz. Então hoje, pelo amor de Deus, se tu tiver que deixar de ser sacerdote, deixar de ser levita para se tornar um bom samaritano, faça isso. Mas Deus não está nem aí se você vai ser um sacerdote e você vai ser um levita, se o preço disso é você abandonar o sagrado para viver no profano. Deus te prefere humilde dentro de Jerusalém.
a te exaltar, mas você viver dentro de Jericó. Mesmo que Deus não te dê fama, não te dê glória, não te dê nome, mas Ele prefere que você seja alguém que carrega azeite e vinho a vida inteira. É melhor ter unção e alegria todo dia do que ter uma carteirinha, um nome e uma roupa diferente. É melhor abrir mão do terno, da Bíblia, da carteira, mas aonde você for, você sabe que junto com você tem alegria. Você saber que junto com você tem a unção de Deus. Que se tu encontrar alguém caído no caminho, tu não precisa se justificar, porque todo mundo sabe que você parou foi para socorrer. Ninguém precisa pedir explicação se vê o pastor Carlos na boca de fumo. Porque quem tem alegria e tem unção não está lá para poder tirar a vida de ninguém. Se ele está lá, é porque está socorrendo alguém. Você entendeu? Aí não precisa dar explicação, porque todo mundo sabe o que você carrega com você. E eu tenho uma boa notícia para te dar hoje. Deus te trouxe aqui hoje para te dar vinho, no sentido de alegria. Tua alegria não vai estar num casamento, num filho. Tua alegria não vai estar numa casa, num carro, num dinheiro, numa conta bancária. Não! Deus te trouxe aqui hoje para te encher de azeite. Tu não vai precisar viver pela unção dos outros. Tu vai viver pelo aquilo que Deus te deu. Não vai precisar um pregador falar para você, um cantor cantar para você. A unção que Deus vai derramar sobre a tua vida aqui hoje será suficiente. Pastor, só que tem um problema, porque na história não dá nem para eu ser sacerdote, nem para ser levita, nem para ser bom samaritano. Eu estou quebrado no caminho. A vida me bateu, me feriu, roubaram tudo que eu tinha. Na verdade dessa história, pastor, eu sou quem está caído no caminho. Tem problema não. Hoje a estalagem está aberta e tem alguém pagando para você estar dentro dela. Mas tem alguém que é melhor do que o bom samaritano, que nós chamamos de bom consolador. Vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Vai sarar a tua alma hoje aqui. Eu não quero saber quem te abandonou, quem te traiu, quem te feriu. Qual é o tamanho da tua ferida? Porque Ele vai te dar alegria, e isso vai ser de dentro para fora. Mas hoje também Ele vai derramar unção em você, e isso vai ser de fora para dentro. Mas que você vai sair daqui hoje, nem que seja carregado, mas você não vai ficar morto pelo caminho. Hoje Deus vai te colocar de pé de novo. Você até pode ter achado que entrou aqui hoje e ia ficar jogado pelo caminho, mas hoje Deus te viu e vai te levantar. Me ajuda, por favor. Pega esse microfone aí. Tem gente hoje, se é que eu posso fazer essa paráfrase, pastor, que vai ter que tomar a alegria de Deus na veia. E Deus vai ter que te banhar de unção, para que as feridas expostas não te matem. É Deus fazendo com você assim hoje, ó. Eu vou te esconder, mas não te deixo morrer no caminho. Tem gente aqui hoje entrando para habitar no esconderijo do Altíssimo.
Tem gente hoje entrando numa estalagem chamada Esconderijo do Altíssimo. Tem gente hoje que vai entrar numa sombra chamada Sombra do Onipotente. Porque senão a vida ia te matar. Se tivesse que esperar mais uma semana, você morria. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: não te deixo jogado no caminho. Enquanto o servo de Deus vai cantar, o Espírito de Deus vai tomar conta desse lugar. E vai ter gente aqui sendo sarado de dentro para fora. Se tiver gente chorando, sendo tomado, fica tranquilo, porque hoje os céus marcaram esse lugar para sarar feridas antigas, feridas profundas que serão cicatrizadas essa noite. Dupla honra em dias de vergonha, a esperança em tempos de guerra. Mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá. Se é tempo de chorar, pode até chorar.
disse que ia ter gente sendo colocada de pé. Ainda bem que tem alguns bons samaritanos na casa que entenderam que tinha que puxar alguns que estavam caídos pelo caminho. Feche os seus olhos aí aonde você estiver. Eu disse que unção não se pede emprestado. Ou você tem ou você não tem. Não é por herança. Alá entre como nome a falsa. Ele me de cala ovarracia. Urama promina canto temiova. Alá entre minha falsa. Turmi cala ovasturi. De promina cai. Dele me ovarracia. Para você que está caído. A unção de Deus te envolve hoje. Seja cheio, seja cheio, seja cheio da planta dos teus pés. Andarava súnica. Se ouvirá. Pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Primeiro tinha que ser de fora para dentro para você acordar. Só que agora Deus tem que te dar algo de dentro para fora. Porque a alegria não acontece de fora para dentro. A alegria acontece de dentro para fora. Porque você pode estar bem no culto, mas só Deus sabe como é você dentro da tua casa. Só Deus sabe como é que é você sentado no banco do ônibus. Ou você acha que o Espírito de Deus não te vê andando de metrô, subindo nas ruas da comunidade, chorando dentro do banheiro. Mas hoje, o Deus que tudo vê, vai te dar alegria de dentro para fora. Eu brinco sempre, René, meu amigo, com o Paulo Júnior, que eu falei aqui lá de Itaituba. O Paulo Júnior tem uma farmácia. E um dia no culto lá na farmácia, eu disse assim pro pessoal que estava lá, os funcionários: aqui a gente vende remédio para todo tipo de coisa. Remédio para cefaleia, dor de cabeça. Remédio para taquicardia, congestão nasal, cólica renal. Tem remédio para tudo. Mas tem um medicamento que não tem na prateleira. Remédio para a alma. Remédio para a alma não dá para receitar. Remédio para a alma não dá para comprar na drogaria, na farmácia. Mas eu conheço um médico que é médico dos médicos, que não só cura, mas dá saúde. E esse aqui, ele é capaz de te dar alegria até perdendo tudo. Esse aqui é capaz de te dar paz mesmo quando você está no meio da guerra. Esse aqui é capaz de te fazer andar em águas tranquilas,
e te colocar em pastos verdejantes, mesmo se você estiver em fuga. Esse é capaz de te dar a tranquilidade de alguém que está vivendo no deserto, mas sabe que tem um banquete no final. Esse aqui é capaz de dar a serenidade de alguém que tem um inimigo à porta, um mar à frente, mas sabe que vai passar em seco. Deus hoje vai reequilibrar as tuas emoções. Tu não vai mais viver descontrolado, descontrolada, dependente emocional de um relacionamento. Deus hoje vai te sarar. Hoje você não vai mais ficar acreditando em lenda. Você vai crescer hoje. Você vai aprender de que a única coisa que tu precisa dar ouvido é aquilo que Jesus fala para você, sendo bom ou não aos teus ouvidos. É o que vai te manter de pé. Então eu queria te pedir com muito carinho que você mais uma vez fechasse os teus olhos. Porque agora é a hora de Deus te dar algo que remédio nenhum vai te dar. Me desculpem os psicólogos, os coaches. Me desculpem os palestrantes de autoajuda. Mas o vazio que a humanidade busca não vai estar numa palestra. E o vazio que precisa ser preenchido, só uma coisa vai preencher: presença de Deus. E hoje essa alegria vai tomar conta da tua alma. Espírito Santo de Deus, Tu que és o nosso Consolador, dado como promessa pelo nosso Messias, para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A minha voz, as nossas notas não podem fazer aquilo que só o Senhor pode. Invade o mais íntimo da alma dessas pessoas que vieram aqui essa noite, que estão nos assistindo pela live, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelas redes sociais. Porque Tu és um Deus atemporal. E mesmo que esse culto esteja acontecendo aqui agora na Rocinha, eu acredito que essa presença ficará impregnada. E todas as vezes que esses vídeos forem reprisados, assistidos, essa mesma presença e o Senhor atuará de forma contundente na casa, na vida, no aparelho de cada pessoa que reproduzir. A paz que excede todo entendimento e a alegria que só a salvação pode nos dar seja impregnado em nós agora. Senhor, de maneira nenhuma eu quero manipular a Tua presença. Eu não posso, nenhum pregador pode, nenhum cantor, nenhum pastor, nenhum líder pode te dar ordem dizendo vem ou vai. O Senhor não é o meu garoto de recado.
Todavia, sopra a tua presença. De maneira que até aqueles que estão acostumados com a tua glória sejam impregnados com a tua presença. Fica à vontade, Espírito de Deus, para tomar conta desse ambiente, invadir esse prédio, os vizinhos, essa comunidade, as bocas de fumo, as vielas, as ruas, as casas, as lajes, os terraços. Fica à vontade, Espírito de Deus. Mas uma coisa eu te peço: quando nós formos para casa hoje, que a tua presença, que está sendo impregnada, marcada em nós, ela chegue junto com a gente em casa. Ela nos acompanha amanhã dentro do trabalho, aonde a gente for. As pessoas perguntem o que é que você tem e entendam que é a tua presença. Hoje é noite de você ir para casa desse jeito assim. Porque o início da igreja era desse jeito. Os discípulos entraram para orar um dia, ficaram 7. Quando saíram de lá acontecia a maior festa, Hag Shavuot, festa de Pentecoste. Você vai dormir hoje, mas Deus vai te visitar na tua cama antes de você fechar os teus olhos. No lugar de choro e de tristeza, Deus vai te lembrar que você tem a presença dEle para te consolar. Quando tudo parecer que deu errado, você vai lembrar de momentos como esse aqui, ó. E o Espírito de Deus vai te visitar. Eu queria que com muito carinho mesmo, se você puder, só seja a boca de Deus pela última vez aqui na mensagem, para quem está aí do seu lado. Você dissesse, para ficar bem gravado assim no coração de quem está aí assistindo o culto com você, você falasse assim, ó: fique tranquilo. Fala para quem está do seu lado aí, fique tranquilo. Deus tem azeite e vinho para você. Aí para ficar bem claro, você fala assim: Deus tem unção e alegria para você. Agora para ficar melhor, Ele dá glória com vontade diz assim: e não é só para você.
É para você e para todo mundo ferido que tiver no teu caminho.